A Longa Marcha. Richard Wagner. Stephen King. Capítulo 7. Scram, número 85, não o fascinava por causa de sua brilhante inteligência, porque Scram não era tão esperto assim. Tampouco o fascinava por causa de sua cara de lua cheia, cabelos cortados à escovinha ou o corpo que tinha alguma coisa de alce. Fascinava-o porque era casado. É verdade? Perguntou Garrett pela terceira vez. Não estava ainda convencido de que Scram não lhe contava uma patranha. Você é mesmo casado? Sou mesmo. Scram olhou com real prazer para o sol de começos de manhã. Abandonei os estudos quando tinha 14 anos. Não havia razão para continuar. Não para mim. Eu não era nenhum criador de casos. Apenas não conseguia passar de ano. E nosso professor de história leu um artigo sobre o excesso de população escolar nos estabelecimentos. De modo que pensei, por que não dar meu lugar para alguém que possa aprender? E eu começar a cuidar da minha vida. Afinal de contas, eu queria casar com Cat. Qual era a sua idade? Perguntou Garrett, mais fascinado do que nunca. Nesse momento cruzavam juntos uma pequena cidade, com as calçadas cheias de faixas e espectadores, mas quase não olhou. Os espectadores encontravam-se em um outro mundo, sem relação nenhuma com sua pessoa. Para todos os efeitos, poderiam estar atrás de uma chapa de vidro blindado. 15. Respondeu Scram e coçou o queixo, azulado com o restolho de uma barba por fazer. Ninguém tentou convencê-lo a mudar de ideia? Lá na escola havia um conselheiro vocacional. Ele me falou um bocado de merda sobre continuar os estudos e não ser um cavador de valetas. Mas ele tinha também coisas mais importantes a fazer do que me manter na escola. Acho que você poderia dizer que ele usou comigo convencimento suave. Além do mais, alguém tem que cavar valetas, não tem? Acenou entusiasticamente para um grupo de mocinhas que faziam um número de balizas, saias preguiadas e joelhos arranhados voando. De qualquer modo, eu nunca cavei valeta nenhuma. Nenhuma única em toda a minha carreira. Fui trabalhar numa fábrica de lençóis em Fênix. A $3 a hora. Eu e Cat, nós somos felizes. Scram sorriu. Às vezes, a gente está assistindo à TV. Cat me agarra e diz: a gente é feliz, meu docinho. Ela é um chuchu. Você tem filhos? Perguntou Garrett, achando cada vez mais que aquilo era uma conversa de doidos. Bem, Cat está grávida agora. Disse que ia esperar até a gente ter dinheiro suficiente no banco para o parto. Quando a gente juntou 700, ela disse é agora. E a gente mandou brasa. Ela engravidou logo logo. Scram olhou severamente para Garrett. Meu filho vai para a faculdade. Dizem que caras burros como eu nunca têm filhos sabidos. Mas Cat é bastante esperta por nós dois. Cat terminou a escola secundária. Eu a obriguei a terminar. 4 cursos noturnos e depois ela fez os exames. Meu filho vai para tantas faculdades quanto quiser. Garrett ficou calado. Não conseguiu pensar no que dizer. Ao lado, McFreeze entretinha-se numa conversa séria com Olson. Beck e Abraham divertiam-se com um jogo de palavras chamado Fantasma. Onde andaria Harkness? De qualquer maneira, não estava à vista. O mesmo acontecia com Scram. Realmente longe da vista. Ei, Scram, acho que você cometeu um grande erro. Você tem mulher. Ela está grávida. Mas isso não lhe confere nenhum direito especial por aqui. $700 num banco? Você não soletra grávida com apenas 3 números, Scram. E nenhuma companhia de seguro no mundo venderia a pólice a um participante da longa marcha. Garrett olhou fixamente para e através de um homem usando uma jaqueta toda retalhada embaixo
e que acenava delirantemente com o chapéu de palha de aba estreitíssima. Scram, o que é que vai acontecer se você receber o bilhete azul? Perguntou cautelosamente. Scram sorriu tranquilo. Eu não. Sinto-me como se pudesse andar para sempre. Escute, eu sempre quis participar da longa marcha desde que tive idade de querer alguma coisa. Andei 140 quilômetros há apenas 2 semanas e nem suei. Mas suponha que aconteça alguma coisa. Scram, porém, apenas riu. Qual é a idade de Cat? 1 ano mais velha do que eu, quase 18. Está com os pais agora, lá em Fênix. Garrett achou que os pais de Cat sabiam de alguma coisa que o próprio Scram ignorava. Você deve amá-lo um bocado, disse, um pouco desejoso. Scram sorriu, mostrando os últimos teimosos sobreviventes da dentadura. Não olhei para nenhuma outra mulher desde que me casei com ela. Cat é um chuchu. E você está fazendo isto. Scram riu. E não é divertido? Não para Harkness, disse azedamente Garrett. Vá perguntar a ele se acha isto divertido. Você não tem a menor compreensão das consequências, interveio Pearson, colocando-se entre Garrett e Scram. Você poderia perder. Você tem que reconhecer que poderia perder. O sistema de probabilidade de Vegas disse que eu era o favorito pouco antes de a marcha começar. Garantiu Scram, com vantagem. Certo, concordou sombrio Pearson. E você está em forma. Qualquer um pode ver isso. O próprio Pearson parecia pálido e esgotado depois da longa noite na estrada. Sem interesse, olhou para a multidão reunida no pátio de estacionamento de um supermercado por onde passavam naquele momento. Todos os que não estavam em forma estão mortos agora, ou quase mortos. Mas nós ainda somos 72. Sim, mas... Uma carranca pensativa espalhou-se pelo largo círculo do rosto de Scram. Garrett quase que podia ouvir o som do funcionamento da maquinária que havia ali em cima. Lenta, pesadona, mas no fim, tão certa como a morte e tão inescapável como os impostos. Era uma coisa, de certa maneira, horrível. Não quero deixar vocês, caras, danados de raiva, disse Scram. Vocês são bons caras. Mas não entraram nisso pensando em vencer e ganhar o prêmio. A maioria desses caras não sabe por que se inscreveu. Olhe para aquele Barkovitch. Ele não está nisso para ganhar o prêmio. Está andando simplesmente para ver os outros caras morrerem. Ele vive disso. Quando alguém recebe o bilhete azul, ele ganha um pouco mais de energia. Mas não é suficiente. Ele vai secar exatamente igual a uma folha de árvore. E eu? Perguntou Garrett. Scram pareceu embaraçado. Ah, diabo. Não, continue. Bem, do jeito que eu vejo a coisa, você também não sabe por que está andando. É a mesma coisa. Você continua agora porque tem medo. Mas isso não é suficiente. Isso se gasta. Olhou para a estrada embaixo dos pés e esfregou as mãos. E quando se gastar, acho que você vai receber o bilhete azul como o resto, Ray. Garrett lembrou-se de McFreeze dizendo, quando eu ficar cansado... Isso aí deve ser o que chamam de Hansville Woods, disse Garrett sem ter muita certeza. O cemitério dos caminhoneiros. Um inferno no inverno. Nunca vi nada parecido, comentou Scram, cheio de reverência. Não há tanto verde assim em todo o estado do Arizona. Aprecie enquanto pode, aconselhou Baker, reunindo-se ao grupo. O dia hoje vai ser de um calor danado. Já está quente e são apenas 6h30 da manhã. Acho que você está acostumado com isso no lugar onde mora, disse Pearson quase ressentido. A gente não se acostuma a isso, respondeu Baker,
tirando a jaqueta leve e passando a levá-la em volta dos braços. A gente simplesmente aprende a conviver com isso. Eu gostaria de construir uma casa aqui em cima, disse Scram. Espirrou violentamente, 2 vezes, parecendo um pouco com um touro no cio. Construí-la bem aqui, com minhas próprias mãos e olhar para a paisagem todas as manhãs. Eu e Cat. Talvez faça isso, algum dia, quando tudo isso acabar. Ninguém comentou. Por volta de 6h45, a colina já estava acima e atrás deles. A brisa desaparecera na maior parte e o calor já caminhava com eles. Garrett tirou a jaqueta, enrolou-a e amarrou-a seguramente em volta da cintura. A estrada que cruzava o bosque não estava mais deserta. Aqui e ali, madrugadores haviam estacionado seus carros fora da estrada e permaneciam em pé ou sentados em grupos, aplaudindo, acenando, exibindo cartazes. Viram 2 moças ao lado de um amassado MG no fundo de uma depressão. Usavam bermudas curtas e justas, blusas com a barriga de fora e ao pé cartas. Os caminhantes aplaudiram e assoviaram. O rosto dessas moças estava quente, afogueado, excitado por alguma coisa antiga, tortuosa e, para Garrett, quase erótica a ponto de ser uma coisa insana. Sentia um desejo animal despertar no corpo, uma coisa agressivamente viva que lhe fez o corpo sacudir-se com uma febre interminente e própria. Gribble, o radical entre eles, inesperadamente correu na direção das moças, os pés levantando pequenas nuvens de pó ao longo do acostamento da estrada. Uma das moças inclinou-se para trás sobre o capô do MG e abriu ligeiramente as pernas, inclinando os quadris na direção dele. Gribble envolveu-lhe os seios com as mãos. A moça nenhum gesto fez para detê-lo. Recebeu uma advertência, hesitou e em seguida mergulhou para a moça, como uma figura assustada, zangada, frustrada, vestida de camisa branca suada e calças de veludo cotelê que se lançava, jogava contra ela. A moça enganchou os tornozelos em volta das panturrilhas de Gribble e enlaçou-o de leve pelo pescoço. Beijaram-se. Gribble recebeu a segunda advertência, logo depois a terceira e, talvez com 15 segundos de graça, afastou-se dela cambaleando e começou uma corrida frenética, trôpega. Caiu, levantou-se, levou as mãos crispadas à virilha e cambaleou de volta para a estrada, o rosto magro fortemente afogueado. Não pude, soluçou ele. Não havia tempo suficiente. Ela queria que eu metesse nela e não pude. Eu... Chorava e cambaleava, as mãos em cima da virilha. As suas palavras pouco mais eram do que lamentos incompreensíveis. De modo que você deu a elas um pouco de excitação, comentou Barkovitch. Alguma coisa para elas contarem no programa Conte sua experiência inesquecível de manhã. Simplesmente cale essa boca, berrou Gribble. Apertou com força a virilha. Dói. Estou com uma cãibra. Gonorreia, disse Pearson. É isso que ele tem. Gribble fitou-o através dos fios duros dos cabelos pretos que lhe haviam caído sobre os olhos. Parecia uma fuinha baratinada. Dói, murmurou novamente. Caiu lentamente sobre os joelhos, as mãos no baixo ventre, a cabeça pendendo para o peito, as costas encurvadas. Tremia e fungava, e Garrett viu gotas de suor no pescoço do rapaz, algumas delas presas nos pelos finos da nuca, o que seu pai sempre chamava de penugem. Um momento depois, estava morto. Garrett virou a cabeça para olhar as moças, mas elas haviam se retirado para dentro do MG, e nesse momento nada mais eram do que sombras. Fez um esforço resoluto para expulsá-las da mente, mas elas continuaram a voltar, sorrateiramente, como deveria ter sido meter a seco naquela carne quente desejosa. As coxas delas haviam tremido, meu Deus. Haviam se mexido espasmodicamente, numa espécie de convulsão, de orgasmo. Oh Deus! O desejo incontrolável de apertar e acariciar.
e, acima de tudo, sentir aquele calor. Aquele calor. Sentiu-se gozar. Aquele fluxo quente, aquela sensação de disparo aquecendo, molhando. Oh, Cristo! Ia melar suas calças e alguém notaria. Notaria, apontaria um dedo e lhe perguntaria que tal ele andar pelo bairro inteiramente nu. E andar, andar e andar. Oh, Jen, eu a amo, de verdade, pensou. Mas foi um sentimento confuso, misturado com alguma outra coisa. Voltou a amarrar em nova posição a jaqueta em torno da cintura e continuou a andar como antes. A recordação diminuiu e amareleceu com grande rapidez, como um negativo de Polaroid deixado ao sol. O ritmo da marcha acelerou. Nesse momento descia uma ladeira íngreme e era difícil andar devagar. Músculos trabalhavam, subiam e desciam como pistões e se apertavam uns contra os outros. O suor corria em bicas. Incrivelmente, descobriu-se desejando novamente a volta da noite. Olhou curioso para Olson, querendo saber como ia ele. Olson voltara a olhar para os pés. O pescoço encordoado com nós e saliências, os lábios repuxados para os cantos em um sorriso congelado. Ele está quase no fim, disse McFreeze ao seu lado, surpreendendo-o. Quando um cara começa a ficar com uma meia esperança de que alguém lhe dê um tiro para que possa descansar os pés, ele não está longe do fim. É assim? Perguntou irritado o Garrett. Por que todo mundo aqui sabe muito mais sobre isso do que eu? Porque você é tão bonzinho, respondeu ternamente McFreeze, e depois acelerou, deixando que as pernas sentissem a força de puxada da ladeira e ultrapassando o Garrett. Stevens. Fazia muito tempo que não pensava em Stevens. Virou a cabeça procurando-o. E viu. O grupo se espaçara na descida da longa ladeira e Stevens se encontrava talvez uns 400 metros para trás. Mas não havia como confundir aquela calça púrpura e camisa de trabalho de cambraia. Stevens continuava a seguir a matilha como se fosse um abutre, esperando apenas que eles caíssem. Sentiu uma onda de raiva. Teve uma vontade súbita de correr lá para trás e estrangular Stevens. Não havia motivo ou razão para isso, mas teve que fazer uma grande força para dominar a compulsão. Ao chegar à base da ladeira, sentiu as pernas moles e inseguras. O estado de cansaço embotado em que suas carnes haviam mais ou menos se acomodado foi interrompido por inesperadas pontadas nos pés e pernas, ameaçando provocar-lhe cãibras nos músculos. Jesus, pensou, por que não? Estavam na estrada há 22 horas. 22 horas de caminhada sem um único descanso. Aquilo era inacreditável. Como é que você está se sentindo agora? Perguntou a Scram. Como se houvesse feito pela última vez essa pergunta havia 20 horas. Apto e em boas condições, respondeu Scram. Passou as costas da mão pelo nariz, fungou e cuspiu. Tão apto e bem como poderia estar. Parece que você está pegando um resfriado. Não, é pólen. Isso acontece todas as primaveras. Febre de feno. Pego isso até no Arizona. Mas nunca fico resfriado. Garrett abriu a boca para responder quando ouviu atrás da cabeça um som oco de tiro. Tiro de fuzil. Chegou a informação. Harkness dera o que tinha para dar. Sentiu uma sensação estranha de coisa subindo pelo estômago quando passou adiante a informação. O círculo mágico fora quebrado. Harkness nunca escreveria aquele livro sobre a longa marcha. Harkness estava sendo arrastado da estrada adiante como se fosse um saco de farinha, ou sendo jogado em um caminhão, acondicionado em segurança em uma mortalha de lona. Para Harkness, a longa marcha terminara. Harkness, disse McFreeze. O velho Harkness comprou um bilhete azul para o outro mundo.
Por que você não lhe escreve um poema? Gritou Barkovitch. Cale a boca, assassino! Respondeu distraído McFreeze. Sacudiu a cabeça. O velho Harkness, o filho da puta. Eu não sou assassino nenhum, berrou Barkovitch. Vou dançar em cima de sua sepultura, cicatriz. Eu vou... Um coro de gritos furiosos silenciou. Praguejando entre dentes, Barkovitch olhou cheio de raiva para McFreeze. Em seguida começou a andar um pouco mais rápido, sem olhar para os lados. Sabe o que meu tio fez? Perguntou de repente Baker. Passavam nesse momento por um túnel sobreado de árvores copadas e Garrett esforçava-se para esquecer Harkness e Gribble e pensar apenas em coisas frias. O que foi? Retrucou Abraham. Ele era papa defunto, explicou Baker. Bom negócio, comentou desinteressado Abraham. Quando era menino, eu sempre ficava em dúvida, continuou vagamente Baker. Pareceu perder o fio dos pensamentos. Lançou um olhar rápido a Garrett e sorriu. Um sorriso estranho. Sobre quem iam embalsamá-lo, quero dizer. Assim como a gente pergunta quem corta os cabelos do barbeiro e quem retira os cálculos renais do médico. Entendeu? É preciso um bocado de cálculo para ser medido, disse solenemente McFreeze. Você entende o que quero dizer? Então, quem é que foi chamado quando chegou a hora? Quis saber Abraham. Isso mesmo, concordou Scram. Quem foi? Baker olhou para os galhos grossos e folhudos sobre os quais passavam nesse momento. E mais uma vez, Garrett notou que ele parecia exausto. Não que todos nós não estejamos com essa cara, pensou. Vamos, cutucou o McFreeze. Não deixe a gente nesse suspense. Quem foi que o enterrou? Essa é a piada mais antiga do mundo, decidiu Abraham. Baker vai dizer por que você está pensando que ele morreu. Mas morreu, disse Baker. De câncer pulmonar, há 6 anos. Ele fumava? Perguntou Abraham, acenando para uma família de 4 pessoas e respectivo gato. O gato usava coleira, peça. Parecia perverso e bufou. Não, nem mesmo um cachimbo, esclareceu Baker. Tinha medo que isso lhe causasse câncer. Oh, pelo amor de Deus! Explodiu McFreeze. Quem foi que o enterrou? Diga logo para a gente poder depois discutir os problemas mundiais. Beisebol, controle da natalidade ou outra coisa. Eu acho que o controle da natalidade é um problema mundial, disse com toda seriedade Garrett. Minha namorada é católica e... Vamos, mugiu McFreeze. Quem com todos os diabos enterrou seu avô Baker? Meu tio. Ele era meu tio. Meu avô era advogado em Shreveport. Ele... Não dou a mínima merda para isso. Cortou o McFreeze. Não dou a mínima merda se seu velho tinha 3 caralhos. Quero simplesmente saber quem o enterrou, de modo que a gente possa continuar a conversar. Para dizer a verdade, ninguém o enterrou. Ele quis ser cremado. Oh, meus pobres e doloridos colhões, disse Abraham e riu amarelo. Minha tia guardou as cinzas dele num vaso de cerâmica. Na casa dela, em Baton Rouge. Ela tentou manter o negócio em funcionamento, casa funerária, mas ninguém parecia confiar muito na papa defunta. Duvido que tenha sido isso, opinou McFreeze. Não? Não. Acho que sei. Seu tio botou um mal olhado nela. Botou? Que história é essa? Baker estava interessado. Bem, você tem que reconhecer que aquilo não foi um bom anúncio ou publicidade para o negócio. O quê? Morrer? Não, explicou McFreeze. Ser cremado. Scram soltou uma risadinha abafada pelo nariz entupido. Ele o pegou aí, meu velho. Acho que sim, concordou Baker. Ele e McFreeze se olharam sorridentes. O seu tio, disse rudemente Abraham, me enche o saco.
E eu poderia também acrescentar que, nesse momento, Olson começou a implorar a um dos guardas que o deixasse descansar. Não parou nem diminuiu o ritmo suficiente para ser advertido. Mas a voz subiu e desceu implorando, suplicando, numa ladainha monótona de cara acovardado, que provocou em Garrett um arrepio de embaraço. A conversa perdeu a animação. Espectadores olhavam para Olson com uma horripilada fascinação. Garrett desejou que Olson calasse a boca, antes que provocasse um olho preto nos outros. Tampouco queria morrer. Mas se isso tivesse que acontecer, queria passar dessa para melhor sem que ninguém o julgasse covarde. Os soldados olharam por cima de Olson, através dele, em volta dele, fisionomias pétreas, surdos e mudos, mas faziam ocasionais advertências de modo que não se podia julgá-los mudos. Devia ser 7:15 quando chegou a informação de que eles estavam a apenas 10 quilômetros dos 160 quilômetros. Garrett lembrou-se de ter lido que o maior número a completar os primeiros 160 quilômetros da longa marcha fora de 63. Parecia ser coisa certa que iam quebrar aquele recorde. O grupo continuava ainda com 69 participantes. Não que isso tivesse importância, de um jeito ou de outro. As súplicas de Olson subiam numa ladainha constante, truncada à esquerda de Garrett, parecendo, de alguma maneira, tornar o dia mais quente e incômodo do que já era. Vários rapazes haviam gritado com Olson, mas ele aparentemente não ouvira ou não se importava. Passaram por uma ponte coberta de madeira, as pranchas batendo e ecoando sob seus pés. Garrett ouviu as batidas de asas e os arrulhos baixos de andorinhas que tinham seus ninhos entre as vigas do telhado da ponte, refrescantemente frias. Por isso mesmo, o sol pareceu dardejar seus raios com um calor ainda mais intenso quando chegaram ao outro lado. Espere até mais tarde, se pensa que está quente agora, disse a si mesmo. Espere só até entrar em terreno descampado. Poxa! Gritou pedindo um cantil, e o soldado aproximou-se trotando. Entregou-o sem palavra a Garrett e voltou trotando para a meia lagarta. O estômago de Garrett rosnava também por comida. Às 9 horas pensou. Tinha que continuar andando até essa hora. O diabo me leve se for morrer de estômago vazio. Baker passou por ele rapidamente. Olhou em volta para ver se havia gente olhando. Não viu ninguém. Arriou as calças e acocorou-se. Recebeu uma advertência. Garrett ultrapassou-o e ouviu o soldado adverti-lo novamente. Uns 20 segundos depois disso, emparelhou-se com Garrett e McFreeze outra vez, quase sem fôlego. Estava amarrando a calça. A cagada mais rápida que jamais fiz, disse, quase sem poder respirar. Você devia ter trazido um catálogo telefônico, sugeriu McFreeze. Nunca consegui andar muito sem cagar, explicou Baker. Alguns caras, diabo, cagam apenas uma vez por semana. Eu sou do tipo uma vez por dia. Se não cago, tomo purgante. Esses purgantes vão acabar com seus intestinos, avisou Pearson. Oh, merda! Zombou Baker. McFreeze jogou a cabeça para trás e riu. Abraham torceu a cabeça para entrar na conversa. Meu avô nunca tomou um purgante em toda a sua vida e viveu até os... Você manteve registros, suponho, disse Pearson. Você não vai duvidar da palavra de meu avô, vai? Deus me livre, respondeu Pearson e rolou os olhos para cima. Tudo bem, meu avô... Olhe, disse baixinho Garrett. Sem nenhum interesse por nenhum dos lados da discussão sobre purgantes, estivera observando preguiçosamente Percy, qual é o nome dele. Nesse momento, porém, olhava-o com toda a atenção, mal acreditando no que os seus olhos lhe diziam. Percy estivera se aproximando aos poucos, cada vez mais,
da borda da estrada. Nesse momento andava sobre o acostamento de terra. De vez em quando, lançava um olhar rápido e assustado para os soldados no alto da meia lagarta. Em seguida para a direita, para a densa cortina de árvores a menos de 3 metros de distância. Acho que ele vai tentar fugir, observou Garrett. Vão passar fogo nele tão certo como 2 e 2 são 4, disse Baker, a voz caindo para um sussurro. Não parece que os soldados estejam olhando para ele, respondeu Pearson. Então, pelo amor de Deus, não dê nenhuma dica a eles, berrou furioso McFreeze. Seu bando de estúpidos. Deus! Nos 10 minutos seguintes, ninguém disse nada que fizesse sentido. Fingiam conversar e observavam Percy, que observava os soldados, observando e calculando mentalmente a curta distância que o separava do bosque. Ele não tem colhão para isso, murmurou finalmente Pearson. Mas antes que alguém pudesse responder, Percy começou a andar lentamente, sem pressa, na direção do bosque. 2 passos, 3, mais 1, 2 no máximo e chegaria lá. As pernas vestidas de jeans moviam-se lentas, os cabelos louros descorados pelo sol apenas levemente despenteados por um sopro da brisa. Para todos os efeitos, poderia ser um escoteiro que saíra para um dia de observação de aves. Não houve advertência. Percy perdera seu direito a ela no momento em que o pé direito passou por cima da borda do acostamento. Deixara a estrada e os soldados haviam sabido o tempo todo que ele ia fazer isso. O velho Percy, qual é o nome dele, não enganara ninguém. Ouviu-se um tiro seco, nítido, e Garrett virou rápido os olhos de Percy para o soldado de pé na traseira da meia lagarta. O soldado era uma escultura de linhas enxutas e angulosas, o fuzil encaixado na cava do ombro, a cabeça meio inclinada sobre o cano. Depois, a cabeça girou novamente para Percy. Percy era o verdadeiro espetáculo, não? Percy continuava de pé, os pés na borda relvada da floresta de pinheiros, tão imóvel e esculpido como um homem que acabara de atirar nele. Os 2 juntos poderiam ter servido de tema para Miguel Ângelo, pensou Garrett. Percy permanecia inteiramente imóvel, silhuetado contra o céu azul de primavera. Uma das mãos pressionava o peito, como um poeta prestes a declamar, olhos bem abertos, algo estático. Sangue brilhante corria entre seus dedos, luzindo a luz do sol. O velho Percy, qual é o nome dele? Ei, Percy, sua mãe está chamando. Ei, Percy, sua mãe sabe que você já era? Ei, Percy, que tipo de nome de bicho é esse, Percy? Mas, Percy, você não está bonitinho? Percy transformado em um Adonis refulgente, iluminado pelo sol, em contraste com o caçador selvagem, vestido de caque. E 1, 2, 3 pingos de sangue em forma de moeda caíram em cima dos sapatos pretos e empoeirados de viagem de Percy, e tudo aquilo aconteceu num espaço de apenas 3 segundos. Garrett não dera nem mesmo 2 passos completos e não fora advertido. E Percy, o que é que sua mãe vai dizer? Você diga para mim, você tem realmente coragem para morrer? Percy teve. Caiu para a frente, bateu em uma pequena e torta muda de árvore, deu uma meia volta e estatelou-se no chão, com o rosto virado para o céu. A graça, a simetria congelada haviam desaparecido. Percy estava simplesmente morto. Que esse terreno seja plantado com sal, disse de repente McFreeze, falando muito rápido, de modo que nenhum pé de milho ou pé de trigo cresça aqui. Amaldiçoados sejam os filhos deste solo, e amaldiçoados sejam suas entranhas. Amaldiçoadas sejam também suas ovelhas e aves domésticas. Ave Maria cheia de graça, vamos explodir essa droga de lugar. McFreeze estourou na gargalhada. Cale-se, bradou Abraham, a voz rouca. Deixe de falar desse jeito.
Todo mundo é Deus, continuou McFreeze, rindo histericamente. Estamos andando sobre o Senhor, e lá atrás as moscas estão fervilhando em cima do Senhor. De modo que abençoado seja o fruto de teu ventre, Percy. Amém, aleluia, manteiga de amendoim. Pai nosso que estais embrulhado em papel de alumínio, santificado seja vosso nome. Eu lhe dou uma porrada, avisou Abraham. Estava muito pálido. Eu dou, Pete. Um homem religioso, zombou McFreeze e riu novamente. Quem diria? Oh, meu santo colhão! Eu lhe dou uma porrada se você não calar essa boca, mugiu Abraham. Não faça isso, interveio Garrett assustado. Por favor, não briguem. Vamos ser educados. Quer uma opinião? Perguntou alucinado Baker. Quem foi que lhe perguntou alguma coisa, seu caipira de merda? Ele era moço demais para participar dessa marcha, disse triste Baker. Se tinha 14 anos, o diabo me leve. A mãe estragou-o com mimos, disse Abraham em voz trêmula. A gente podia sentir isso. Olhou suplicamente para Garrett e Pearson. Vocês também podiam sentir isso, não podiam? Ela não vai estragá-lo mais, disse McFreeze. Olson, subitamente, começou novamente a dirigir frases desconexas aos soldados. O que matara Percy, sentado nesse momento, comia um sanduíche. Continuaram a andar e passava das 8 horas. Passaram por uma ensolarada bomba de gasolina, onde o mecânico, usando macacão graxento, aguava com uma mangueira o pátio. Eu gostaria que eles não dessem um banho com aquilo, observou Scram. Estou pegando fogo. Eu pensava que nunca fizesse calor no Maine, disse Pearson. Parecia mais cansado do que nunca. Achava que o Maine era um estado frio. Bem, agora você sabe que não é assim, retrucou secamente Garrett. Você é um bocado divertido, Garrett, recomeçou Pearson. Sabia disso? Você é mesmo um bocado divertido. Poxa, como estou satisfeito por tê-lo conhecido. McFreeze riu. Quer saber de uma coisa? Respondeu Garrett. O quê? Acho que você tem manchas de manteiga na cueca, retrucou Garrett. Foi a coisa mais engraçada em que consegui pensar com um aviso tão curto. Passaram por outra parada de caminhoneiro. 2 ou 3 grandes carretas tiveram ordem de sair da estrada, sem dúvida para desimpedi-la para os caminhantes da longa marcha. Um dos motoristas, nervoso ao lado do reboque, um enorme baú refrigerado, apalpava ali os lados, procurando sentir o frio que estava escapando no sol da manhã. Várias garçonetes aplaudiram quando os rapazes passaram. O motorista que estivera apalpando o lado do baú virou-se e deu uma banana para eles. Era um homem zarrão, com o pescoço vermelho saindo apertado de uma camisa de meia suja. Ei, por que será que ele fez isso? Exclamou Scram. Deve ser um safado sem esportividade. McFreeze riu alto. Esse aí é o primeiro cidadão honesto que vimos desde que começou esta pândega, Scram. Homem, adoro aquele cara. Provavelmente ele está levando produtos perecíveis para Montreal, sugeriu Garrett. Viajando desde Boston. Nós o obrigamos a sair da estrada. Ele provavelmente está com medo de perder o emprego ou a carreta, se é um autônomo. E isso não é um horror? Zurrou Collie Parker. Simplesmente não é um horror danado? Só nos 2 últimos meses é que começaram a dizer qual seria a rota da marcha. Ele é simplesmente outro caipira ordinário. Só isso. Você parece saber um bocado de coisas a esse respeito, observou Abraham, dirigindo-se a Garrett. Um pouco, respondeu Garrett, olhando fixamente para Parker. Meu pai dirigia uma carreta antes de ir embora. É duro ganhar dinheiro nesse trabalho. Provavelmente
Aquele cara pensou que tinha tempo de chegar até o próximo desvio. Não teria vindo por aqui se houvesse um caminho mais curto. Ele não tinha que dar uma banana para a gente, insistiu Scram. Não tinha que fazer isso. Pelo amor de Deus, aqueles tomates podres dele não significam vida ou morte, como isso aqui. Seu pai abandonou sua mãe? Perguntou McFreeze a Garrett. Meu pai foi pego pelos esquadrões, respondeu secamente Garrett. Em silêncio, desafiou Parker ou qualquer outro ali a abrir a boca, mas ninguém disse nada. Estevans continuava na rabeira. Mal passara pela parada de caminhões e o parrudo motorista da carreta saltara para a cabine. Bem à frente, os fuzis pronunciaram sua única palavra. Um corpo girou, desabou e ficou imóvel. 2 soldados arrastaram-no para o acostamento. Um terceiro jogou para eles um saco de ar-condicionado cadáveres. Tive um tio que foi apanhado pelos esquadrões, aventurou hesitante Wayman. Garrett observou que a lingueta do sapato esquerdo de Wayman escapara do cadarço e que nesse momento batia obscenamente. Só os idiotas é que são agarrados pelos esquadrões, disse Collie Parker em voz muito clara. Garrett fitou e quis sentir raiva, mas ele baixou a cabeça e passou a olhar para a estrada. O pai dele, Garrett, fora um grandiosíssimo idiota, tudo bem. Um bebarrão ordinário que não conseguia juntar 2 tostões no mesmo lugar por muito tempo, por mais empregos que tentasse. Um homem sem bom senso suficiente para guardar para si mesmo suas opiniões políticas. Garrett sentiu-se velho e doente. Feche essa boca fedorenta, disse McFreeze friamente. Quer experimentar me fazer? Não, não quero experimentar fazer você fechar essa boca fedorenta. Simplesmente cale essa boca, seu filho da puta. Collie Parker retardou o passo e se colocou entre Garrett e McFreeze. Pearson e Abraham afastaram-se um pouco. Os próprios soldados se espigaram, prontos para um arranca-rabo. Parker olhou para Garrett durante um longo tempo, o rosto largo e coberto de suor, os olhos ainda arrogantes. Depois deu uma palmadinha no braço de Garrett. Acho que, às vezes, digo que não devia. Não foi intenção insultar, tudo bem? Garrett inclinou cansadamente a cabeça e Parker virou a vista para McFreeze. Quanto a você, foda-se, disse e apressou novamente o passo para se juntar à vanguarda. Que galhorda mais esquisito, disse sombrio McFreeze. Não é pior do que Barkovitch, consolou Abraham. Talvez até um pouco melhor. Além do mais, acrescentou Pearson, o que significa ser agarrado pelos esquadrões. É muito pior morrer, certo? Como se pode saber? Perguntou Garrett. Como é que algum de vocês sabe? Seu pai fora um gigante louco de voz trovejante e uma risada que parecia um mugido e que, para suas pequenas orelhas de criança, dera a impressão de uma montanha se partindo. Depois de perder sua própria carreta, ganhara a vida dirigindo caminhões do governo, com sede em Brunswick. Aquela vida teria sido satisfatória se Jim Garrett houvesse mantido para si mesmo suas opiniões políticas. Mas quando o cara trabalha para o governo parece 2 vezes mais ciente de que o cara está vivo, 2 vezes mais pronto para aclamar um esquadrão se as coisas parecerem um pouco esquisitas. E Jim Garrett nunca fora dos maiores entusiastas da longa marcha. Um dia, recebeu um telegrama. No dia seguinte, 2 soldados apareceram à sua porta. Jim Garrett fora embora com eles, protestando. A esposa fechando a porta, o rosto branco como cal. E quando ele, Garrett, lhe perguntara aonde ia o papai com aqueles soldados, ela o esbofeteara com força suficiente para fazê-lo sangrar na boca e lhe dissera para calar a boca, calar mesmo. Nunca mais vira o pai. Isso acontecera havia 11 anos.
Aquilo tinha sido uma eliminação bem feita, inodora, sanitarizada, pasteurizada, sanforizada e livre de caspas. Tive um irmão que se meteu com a lei, disse Baker. Não com o governo, apenas com a lei. Roubou um carro e fugiu da nossa cidade para Hattiesburg, Mississippi. Pegou 2 anos de prisão, mas agora está morto. Morreu? A voz era seca, fantasmagórica. Ouçam se reunir a eles. O rosto encovado parecia projetar-se a 1 quilômetro do corpo. Teve um ataque cardíaco, explicou Baker. Era apenas 3 anos mais velho do que eu. Minha mãe dizia que ele era a cruz dela, mas ele só se meteu numa fria uma vez. Eu fiz pior. Fui terrorista durante 3 anos. Garrett fitou. Havia vergonha no rosto cansado de Baker, mas também dignidade, silhuetada contra uma empoeirada lança de luz que se filtrava através das árvores. Isso é crime punido pelos esquadrões, mas eu não me importava. Tinha apenas 12 anos quando me meti nisso. E praticamente ninguém, a não ser garotos, praticam terrorismo agora. Os mais velhos são mais sabidos. Dizem a gente para agir e nos dão palmadinhas na cabeça. Mas não se arriscam. Não eles. Caí fora depois que queimamos uma cruz no gramado da casa de um negro. Eu estava verde de medo e envergonhado também. Por que diabo alguém iria queimar uma cruz no gramado da casa de um negro? Deus, isso é história antiga, não é? Claro que é. Baker sacudiu vagamente a cabeça. Não era direito. Nesse momento, os fuzis fizeram-se ouvir novamente. Lá vai mais um, disse Scram. A voz soou estranha, nasalada, e ele limpou o nariz com as costas da mão. 34, calculou Pearson. Tirou uma moeda de centavo de um bolso e colocou-a no outro. Trouxe comigo 99 moedas de centavo. Toda vez que alguém compra um bilhete azul, transfiro uma dela para o outro bolso. E quando... Isso é horrível, protestou Olson, os olhos obcecados fitando funestamente Pearson. Cadê o relógio para marcar o tempo que falta para a morte do condenado? Cadê suas bonecas de voodoo? Pearson não respondeu. Com ansioso embaraço, olhou para o campo em pouso por onde passavam nesse momento. Finalmente murmurou. Eu não queria dizer nada com isso. Trouxe as moedas para me darem sorte. Só isso. Isso é sujo, grasnou Olson. É imundo. É... Oh, pare com isso, rosnou Abraham. Pare de dar em cima de meus nervos. Garrett olhou para o relógio. Marcava 8h20. 40 minutos ainda antes de receberem a ração. Pensou em como seria bom entrar num daqueles pequenos restaurantes em tão grande número à beira da estrada. Acomodar a bunda em um daqueles tamboretes acolchoados, colocar os pés num cano que servia de descanso perto do chão. Oh, Deus! O alívio de simplesmente fazer isso e pedir bife e cebolas fritas, com acompanhamento de batatas fritas e para a sobremesa uma grande taça de sorvete de baunilha com cobertura de molho de uva do monte. Ou, talvez, um grande prato de espaguete com almôndegas. E como acompanhamento pão italiano e ervilhas nadando em manteiga. E leite, uma jarra cheia de leite. O diabo que levasse os tubos e os cantis de água destilada. Leite, comida sólida e um lugar para sentar e comer. Isso não seria uma maravilha? Imediatamente à frente, uma família de 5. Mãe, pai, menino, menina e uma avó de cabelos grisalhos. Espalhavam-se embaixo de um copado homo, fazendo um desejum de piquenique composto de sanduíches e o que parecia chocolate quente. Todos ali acenaram entusiasticamente para os caminhantes. Monstros, murmurou Garrett. O que foi que você disse? Perguntou McFreeze. Eu disse que queria me sentar e comer alguma coisa. Olhe para aquelas pessoas. Um maldito bando de porcos.
Você estaria fazendo a mesma coisa, lembrou McFreeze. Acenou e sorriu, reservando o maior e mais cordial sorriso para a avó, que acenava também enquanto mastigava. Entupia-se seria mais correto, com o que parecia ser um sanduíche de salada de ovo. O diabo que eu faria? Ficar sentada ali enquanto um grupo de caras famintos... Dificilmente famintos, Ray. Simplesmente não parece que estamos. Com vontade de comer, então. O domínio da mente sobre a matéria, disse McFreeze, fazendo um encantamento. Domínio da mente sobre a matéria, meu jovem amigo. O encantamento, porém, tornara-se uma imitação barata de W.C. Fields. Vá para o inferno. Você simplesmente não quer reconhecer. Aqueles tipos, eles são animais. Querem ver os miolos de alguém espalhados pela estrada. Foi por isso que saíram de casa. E para eles tanto faria que fossem meus miolos. Não é isso que interessa, retrucou o calmo McFreeze. Você mesmo não disse que quando era mais moço saía de casa para ver a longa marcha? Disse, quando não sabia o que estava dizendo. Bem, isso torna a coisa clara, não? McFreeze soltou uma risada curta, de um som feio. Claro, eles são animais. Você acha que acaba de descobrir um novo princípio? Às vezes, eu pergunto até que ponto você é realmente ingênuo. Os nobres franceses, homens e mulheres, costumavam foder depois que um deles era guilhotinado. Os velhos romanos se empanturravam durante os jogos de gladiadores. Isso é diversão, Garrett. Não tem nada de novo. Riu novamente. Garrett fitou fascinado. Continue, disse alguém. Você está na segunda base, McFreeze. Quer tentar a terceira? Garrett não teve que virar a cabeça. Era Stebbins, claro. Stebbins, o Buda magro. Os pés continuavam a carregá-lo automaticamente. Mas Garrett ficou obscuramente consciente de que estavam inchados e escorregadios, como se estivessem se enchendo de pus. A morte é uma coisa maravilhosa para os apetites do homem, continuou McFreeze. O que é que vocês me dizem daquelas duas garotas e Gribble? Elas queriam saber o que sentiriam fodendo com um morto. Agora, passando a alguma coisa inteiramente nova e diferente. Não sei se Gribble tirou muita coisa daquilo, mas tenho tanta certeza como merda é merda que elas tiraram. O mesmo acontece com todo mundo. Não importa se estão comendo, bebendo ou sentados sobre os traseiros. Gostam mais, sentem melhor e acham gostoso porque estão mortos. Mas nem mesmo isso é o motivo real dessa pequena expedição, Garrett. O importante é que eles é que são os espertos. Eles não estão sendo lançados aos leões. Eles não estão cambaleando pela estrada e alimentando a esperança de que não tenham que parar para cagar se já tem duas advertências. Você é estúpido, Garrett. Você, eu, Pearson, Barkovitch e Stebbins, todos nós somos estúpidos. Scram é porque pensa que compreende e não manja nada. Olson é estúpido porque compreendeu demais tarde demais. Eles são animais, certo? Mas por que diabo você tem tanta certeza de que isso nos transforma em seres humanos? Parou quase sem fôlego. Viu o que vocês fizeram? Perguntou. Provocaram-me e me botaram para falar. Sermão 342, de uma série de 6.000, etc, etc. Provavelmente, isso diminuiu minha esperança de vida em 5 horas ou mais. Se é assim, por que está fazendo isso? Perguntou-lhe Garrett. Se sabe de tudo isso e está tão segura assim, por que está fazendo isso? Pela mesma razão que todos nós, respondeu Stebbins. Sorriu suavemente, quase carinhosamente. Seus lábios estavam um pouco queimados pelo sol. A parte isso, o rosto continuava ainda liso e aparentemente invencível. Nós queremos morrer. É esse o motivo por que estamos aqui. Por que outro motivo, Garrett? Por que outro?